Quando a gente vê os dados, a mortalidade no trânsito ela vinha numa tendência de aumento ao longo de 2000 a 2010, isso em números absolutos, e aí em 2010, as ações da década, com o programa Vida no Trânsito, com uma série de medidas que começaram a ser incorporadas pelo país, a gente vê uma queda no número de mortes no trânsito. Ela tendeu a queda, mas ela não atingiu a meta de redução de mortes que foi colocada, de reduzir 50% no número de mortes até o final da década. E a gente viu um aumento até no número de mortes aí nos últimos, ali em 2019, 2020. Então, o desafio não está resolvido. Quando a gente abre isso por alguns atributos das vítimas, a gente vê que tem desafios que se agravam, né? Então, quando a gente vê aqui no gráfico da esquerda, no módulo de transporte e cor de pele, a gente tem um aumento significativo de 2000 até 2020, isso ainda vem aumentando, de mortes de pessoas pardas com motocicleta. A motocicleta é o veículo mais crítico do sistema e a gente cada vez mais assiste isso com grandes transformações no perfil, na divisão modal em várias cidades do Brasil, no Brasil como um todo, e as mortes no trânsito vêm se agravando. Ela não foi impactada pela primeira década, então a gente continuou vendo um aumento desde 2010 também, e aqui no gráfico da direita, especialmente homens, né? Então, dá para ver que os pedestres, na participação percentual, os pedestres vieram caindo, né, na quantidade, na participação de mortes, e os motociclistas vieram aumentando muito. Então, é um indicador muito sério e que mostra muito esse desafio que a gente tem ainda nos anos agora e nos anos que estão vindo. Quando a gente vê isso regionalmente, na participação percentual também nos óbitos, dá para ver que a linha verde, que é do Sudeste, vinha caindo já levemente desde ali de 2000, e aí em 2010 seguiu caindo até estabilizar por volta de 2015, enquanto no Nordeste a gente vinha já assistindo um aumento percentual, e isso estabilizou ali também por volta de 2015, com uma leve tendência de queda. Então, as regiões, elas têm um contexto muito específico, né? Então, não dá para a gente incorporar pura e simplesmente algumas medidas sem adaptações e sem considerar a cultura regional. Por exemplo, a gente sabe que nas regiões, por exemplo, no Nordeste, a gente tem muito mais mototáxi e já tinha mais mototáxi do que no Sudeste, né? Especialmente em São Paulo. A gente sabe também que a sinalização é muito diferente nas várias regiões do Brasil, sinalização viária. A gente sabe que as políticas de gestão de velocidade são diferentes em várias regiões e que a cultura local também tem uma percepção de velocidade muito diferente. Então, são desafios específicos. Quando a gente vai olhar isso também do ponto de vista de óbitos por 100 mil habitantes, e aí não a participação percentual, mas óbitos para 100 mil habitantes, a gente consegue ver que todas as regiões, de forma geral, caíram desde ali de 2010, com um aumento no norte desde 2018, e também no centro-oeste desde 2019, mas que o comportamento de cada região é diferente. A gente teve quedas muito acentuadas ali no Nordeste desde 2014, e aí o exemplo de Fortaleza é um exemplo que sempre é citado, então é muito bom ver medidas que foram feitas e que foram bem-sucedidas em regiões que tinham esse desafio muito forte. E no Sudeste, com a maior população do Brasil, a gente tem as menores taxas, né, de mortes para cada 100 mil habitantes, mas em números absolutos, um número bastante acentuado.